Boa tarde aí, galerinha do 7º ano B. Hoje, dia 6 de outubro, vamos estar dando início aí ao nosso capítulo 12 da apostila, que é a respeito de saúde pública. Tá? Saúde pública, o indivíduo e o coletivo. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aí, e a gente vai estar lendo aí os primeiros parágrafos da apostila, ali na página 19, que é uma visão histórica, tá? Sobre o fato da saúde pública, e a gente vai aí debatendo o assunto. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ali nós temos, né, na página 18, melhor dizendo, bem naquele quadradinho verde, ele está falando para nós aí que o termo saúde, né, como foi visto aí, muitas pessoas costumam associar a ideia de saúde apenas à ausência de doenças, mas nós sabemos que não é isso. E ele dá aqui alguns outros campos que compreendem a saúde, que é a que envolve hábitos relacionados ao corpo e à mente, medidas governamentais e ações individuais e coletivas. E o que nós vamos estar vendo aqui um pouquinho é a história, né? De como surgiu aí essa visão a respeito da saúde coletiva. Então, ele fala ali que a ideia de saúde pública nasceu do conceito de medicina social, né? Tendo em vista aí, tendo o termo usado aí para se referir a um conjunto de ações que visam garantir a saúde de determinada população. E aí ele fala ali que na época, né, a vigência do mercantilismo fez com que o corpo passasse a ser visto como uma mercadoria, né, por causa da parte dos escravos aí, trocas e tudo mais. A parte de história mesmo, vocês podem estar contando aí com a professora Priscila para vocês estarem debatendo mais a fundo, ok? E aí ele fala para nós que... Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. O corpo foi visto aí, né, como uma mercadoria, o que acabou resultando aí em uma preocupação com o estado de saúde das pessoas, principalmente porque elas eram vendidas como escravos, né, os escravos que fossem doentes aí não poderiam ser vendidos porque era prejuízo na certa, assim eles pensavam na época. E as nações como a França e a Inglaterra começaram a levantar estatísticas, né, a respeito da saúde de seus habitantes, como a taxa de natalidade e de mortalidade, natalidade de nascimento, mortalidade de morte, a fim de avaliar o tamanho da sua população economicamente ativa. E aí ele fala que no final do século XVIII, a urbanização, né, que deu aí o pontapé em relação ao desenvolvimento industrial, né, a urbanização começou assim, por isso que houve o êxodo rural também, influenciou a concepção da medicina social, que passou a considerar as condições do meio ao avaliar o estado de saúde de uma população e não apenas a condição do indivíduo em si. Então, por isso que fala-se saúde pública coletiva, tá? Assim, cidades sem o mínimo de saneamento básico eram tidas como locais insalubres. Se a gente for vamos levar em consideração o século XXI, país Brasil, ano de 2021. Mais de 70% das moradias no Brasil não se encontram com saneamento básico, tá? Rede de esgoto. A gente sabe que algumas cidades não possuem estações de tratamento de esgoto, né? Então, por isso que muitas regiões possuem aí a construção e a utilização de fossas ainda, né? Não tem uma rede de esgoto pública para ser coletado e tratado devidamente. E isso significa falta de saneamento básico. A gente tem algumas histórias meio aterrorizantes ali na região norte, região nordeste. Aqui em Campo Grande, eu já vi relatos de bairros bem na periferia, onde a gente tem esgoto a céu aberto, que as pessoas não fizeram nem a construção de fossas para poder fazer aí, né, o descarte dos dejetos. Então, isso aí influencia diretamente na saúde da população. E esse último parágrafo, ele fala que ações mais concretas voltadas à promoção de saúde pública começaram a surgir mais no final do século XIX. Foi na Inglaterra. Entre elas, podemos citar a vacinação, que começou a ser obrigatória dos habitantes do país, lá na Inglaterra, tá? O registro de epidemias e a erradicação de focos de insalubridade, tais medidas
Só um momentinho. Tais medidas foram dirigidas à população mais pobre, que correspondia à classe trabalhadora e da qual futuramente sairia o operariado da Revolução Industrial. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Então, assim, a história da saúde pública, ela é bem contada aqui, bem resumidamente, tá, galera? Onde a gente consegue perceber que os governos, né, nós não estamos falando do Brasil aqui no caso, ok? Nós estamos falando no caso da Europa, onde teve aí o início da saúde pública, né, através da medicina social, mas a preocupação maior foi aí em relação aos habitantes mais pobres, porque eles eram a força de trabalho, né, que aí entrou na Revolução Industrial aí a respeito, né. Ali na página 20 e 21, nós temos listados ali 5 sanitaristas brasileiros, eu já vou compartilhar com vocês. Deixa eu só aqui fechar. Deixa eu passar para frente aqui. Ali nós temos ali 5 nomes de peso que influenciaram diretamente na saúde pública do Brasil, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolf Lutz, Emílio Ribas e Vidal Brasil. São aí, né, cientistas de peso, e aí tem algumas características de cada um deles, da contribuição de que cada um fez em relação à saúde pública aí, que eles contribuíram. Então, é um texto aí, uma leitura interessante para vocês estarem fazendo e tirando aí as suas conclusões frente, né, ao avanço da medicina, tá? Que cada um deles também contribuiu dentro da medicina, tá? Até hoje são falados e citados esses nomes aqui no Brasil, em função aí, né, da contribuição grandiosa que cada um deles deu aí para a nossa saúde aqui no Brasil. Seguindo em frente, nós temos ali, na página 22, tem aí um textinho a respeito da Fundação Oswaldo Cruz. É fundada por quem? Por nosso próprio Oswaldo Cruz aí, ok? Eu quero fazer com vocês ali as questões da página 23, e aí a gente vai entrar na parte de epidemias e seus impactos na saúde pública. E aí a gente vai falar de algumas doenças. Qualquer pergunta, galerinha, é só me falar, tá? Só um momentinho. Então, eu tenho ali a questão número 1, vou ampliar mais um pouquinho, porque está embaçadinha, e vamos mais um pouquinho aqui. Deixa eu tentar enquadrar para vocês estarem vendo aí. Aí, ó, vou estar lendo aqui. O conceito de saúde pública começou a ser pensado de maneira vinculada ao conceito de medicina social. Explique em que consiste esse conceito, considerando sua atualização ao longo do tempo. Então, aí, o conceito de medicina, né, social se refere ao conjunto de ações que buscava garantir a saúde de uma população, estando associado aí à ideia de que doenças, né, que as doenças do indivíduo poderiam afetar a sociedade. Por isso que a gente bateu firme aí em cima da tecla referente à vacinação. Se uma pessoa deixa de se vacinar, ela pode contaminar, né, levar aí a uma explosão de uma pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, né, ou uma epidemia ou um surto. Então, isso aí a gente tem que tratar a saúde de forma coletiva, porque o indivíduo faz parte de uma sociedade, ele não vive sozinho nem isolado, né? Então, posteriormente, esse conceito, né, foi ampliado, passando a considerar a possível interferência do meio na saúde dos indivíduos e, consequentemente, das populações. Então, o indivíduo ele não é tratado como um ser único, né? Ele tem aí, as suas ações vão interferir dentro de um coletivo. Por isso que esse conceito de medicina social engloba aí vários conjuntos de ações para que se busque melhorias dentro de uma sociedade, visando aí qualidade de vida para uma população.
A número 2, quais profissionais estão envolvidos na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de uma doença? Cite exemplos de personalidades históricas brasileiras que contribuíram para o processo aí. A gente tem uma vasta lista. Aqui foram colocados alguns. A lista é bem maior do que isso, viu, galerinha? De profissionais envolvidos na prevenção, diagnóstico e no tratamento de doenças. Aqui na apostila está sendo citado, primeiramente, médicos, enfermeiros, biólogos, epidemiologistas, veterinários, químicos, né? A gente pode colocar hoje em dia os psicólogos também, a gente pode colocar aí professores, porque os professores têm mais contato com criança e conseguem diagnosticar aí alguns transtornos, né, de aprendizado aí. Nós temos psicopedagogos, nós temos aí, inclusive, biomédicos, né? Nós temos técnicos de enfermagem, todos eles contribuem, direto ou indiretamente, para que haja aí uma melhoria, né? E no diagnóstico, no tratamento e na prevenção de algumas doenças. Ali, na outra página, vocês conseguem encontrar alguns dos cientistas que contribuíram para isso. Oswaldo Cruz, Vital Brasil, Emílio Ribas e Carlos Chagas são esses 5 aí que estão sendo citados ali nas páginas anteriores. Nós vamos falar um pouquinho de epidemia, né, e o seu impacto aí na saúde pública. Nesse assunto, nós vamos estar aí falando a respeito de algumas doenças, tá? Epidemias e seu impacto na saúde pública. Para compreender a importância de medidas de saúde pública na sociedade, independentemente da época, né? Você vai conhecer algumas epidemias que têm afetado a população brasileira. Isso aí é dados atuais. Olha lá, ó. Febre amarela. É uma doença que foi amplamente erradicada do Brasil e, infelizmente, em 2016 aí, começou a aparecer novos casos. Tá? Isso é falta de vacinação. Não por parte dos governos, porque a distribuição de vacinas existe. É a falta de procura da população para que haja aí uma vacinação ampla. Tá? Entre o final de 2016 e o início de 2018, o Brasil registrou um aumento de mais de 1000% no número de casos de febre amarela. Aumento extremamente considerável. Incluindo de óbitos. Professor, a febre amarela mata? Claro que mata. Qualquer doença mata. Até uma gripe pode matar. Se você não tiver os devidos cuidados, você não procurar ajuda rapidamente, qualquer tipo de doença pode se levar à morte. Inclusive o corte. Ah, mentira, professor, se eu cortar a perna, eu posso morrer? Se for corte de metal, você não tratou, pode causar uma infecção generalizada no seu organismo, levando, sim, a um óbito desnecessário, claro. Febre amarela é uma epidemia da região norte do Brasil, não é? Mais presente na região norte, sim, mas nós temos vários casos na região centro-oeste, na região sudeste também, Antônio. Mas o maior número de casos é, sim, registrado na Amazônia ali, Acre, Rondônia, Maranhão, esqueci os outros estados. E a gente tem que levar em consideração que o mosquitinho da febre amarela, ele pode ir, né? Eu já vi casos sendo catalogados em função da Mata Atlântica que nós temos também. Então, é presente em várias regiões do Brasil. Tá? Por isso que foi considerado um surto, uma epidemia. Tá? E aí a gente vai analisar. Olha ali esse gráficozinho, deixa eu baixar aqui na apostila de vocês, traz aí a evolução. Olha só, gente. De 1980 a 2018. Olha a quantidade de casos que foram aumentando gradativamente de ano a ano aí. Isso aí demonstra a falta da população em procurar aí se cuidar e se vacinar para que esteja aí imunizado frente a esta doença. Infelizmente, a carga não é do governo só, né, galerinha? A gente tem responsabilidades também, né? Passando aí a página 24, ali vai ter deixa eu diminuir mais aqui, senão não consigo passar. Que é aí falando a respeito do ciclo silvestre e do ciclo urbano. É bem interessante isso daí, porque você consegue entender que não é só em lugares com florestas que nós temos aí a presença, né,
de febre amarela, por exemplo, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a gente tem, sim, o ciclo urbano do mosquito, e ele é bem considerado aí. Ainda mais que a gente tem que ficar em alerta, porque é um tipo de doença que leva ao óbito, né? Então, a gente tem que estar aí em sintonia com as nossas carteirinhas de vacinação em dia, para que a gente tenha o nosso sistema imunológico aí preparado com uma resposta frente à entrada de vírus e bactérias que possam trazer aí malefícios ao nosso organismo. Então, aí na página 24, ele está falando assim, que a febre amarela tem 2 ciclos de transmissão, silvestre e urbano. No ciclo silvestre, ela é transmitida, né, por meio da picada de mosquito dos gêneros Aemagogos, perdão pela leitura mal feita, que estejam contaminados com o vírus da doença. Como esse mosquito vive em áreas de florestas, normalmente eles se infectam ao picar macacos com febre amarela. Olha os macacos aí, galera. E o ciclo urbano? A transmissão se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti. Mas peraí, são 2 tipos de mosquitos que vão transmitir a febre amarela? Claro! Né? E aí ele fala que esteja contaminado com o vírus. Esses mosquitos vivem em áreas urbanas e normalmente contaminam-se ao picar uma pessoa infectada. Por isso que o Aedes aegypti passa, e sim, a febre amarela, porque ele pode picar pessoas contaminadas, carregar o vírus e transmitir na sua próxima pousadinha, aí no seu braço, na sua perna, né? Causando aí um transtorno na pessoa. E aí a gente tem o desenho do ciclo, o silvestre e o ciclo urbano, ok? Então a gente tem esses 2 tipos de transmissão aí relacionados à febre amarela. Ali no embaixo, no capítulo, na página 24, ele está falando ali, não consigo aumentar aqui, que a pessoa contaminada deve procurar tratamento médico que pode variar de acordo com a gravidade da doença, mas inclui medidas como repouso, ingestão de líquidos e outros procedimentos para conter esses sintomas. Olha lá, no Brasil, apesar de não haver registro do ciclo urbano na transmissão de febre amarela desde a década de 1940, houve sim aí, né, receio de que isso pudesse ocorrer com o surto de 2018, né? Então aí houve uma campanha bem ampla aí, né, em 2019 para que a população pudesse vir se vacinar. Eu tomei essa vacina em 2019, sim, da febre amarela novamente, né? Uma outra situação que nós temos aí agora, de uma outra epidemia, que nós estamos passando por lá. Não, professora, nós não estamos passando por esse tipo de epidemia. Dengue, galerinha, ao mesmo tempo que a gente está passando por uma pandemia mundial aí, né, atingindo todas as nações do mundo, que é o caso do novo coronavírus, nós estamos passando, sim, por uma epidemia de dengue aqui em Campo Grande, inclusive nos jornais está sendo divulgado o aumento de casos, né, frente aí juntamente com a dengue, com o coronavírus, aí a gente tem esse mosquitinho aí porque ele é incômodo, né? Assim como a febre amarela urbana, a dengue é transmitida pelo meio de picada do mosquito Aedes aegypti. E a gente sabe aí que a gente possui algumas variantes da dengue, né? Por exemplo, a dengue hemorrágica, que pode sim levar ao óbito, né? Como que a gente pode evitar aí? Nós temos várias ações frente, né, a algumas divulgações aí do governo, informações que são muito boas, né? A campanha contra a dengue é amplamente divulgada em território nacional, onde fala-se que nós devemos cuidar, ter cuidado com águas paradas, vários tipos de cuidados aí, né? Não deixar água parada. Ah, professor, mentira, mas água limpa eles não param, é só água suja. Mentira! Pode colocar aí terra no pratinho da plantinha, porque em água limpa, perfeita, cheirosinha, eles também colocam seus ovinhos aí, então nós temos que ter cuidado. Uma outra doença que foi também, nós temos vacinação, né, no Brasil, é a H1N1, que é a gripe, né? Fala-se H1N1, mas nós temos uma variedade de H e N aí, bem grande a lista, tá? Eles falam aí para fazer a vacina, mas não é só de H1N1, não. Tem uma variação bem grande, porque a influenza e o vírus da gripe são mutações, né? Por isso que é feita aí uma vacinação anualmente da população que pode apresentar aí um maior risco, né? Que são idosos, gestantes, crianças. E
os professores também são vacinados, né? São aí disponibilizadas vacina. Você encontra a vacina da gripe tanto na rede pública como na rede particular. Lá em 2019 foram confirmados mais de 4.900 casos de influenza, nome científico aí para gripe. Não existe só um tipo de vírus, tá? Da gripe. O vírus da gripe é um dos vírus que comete de maior mutação frente a outros aí. Então, nós temos uma variedade de vírus. Por isso que, prof, todo ano eu fico doente, fico gripada. Não quer dizer que a mesma gripe, mesmo vírus que pegou você ano passado, pegou você esse ano. São diferentes. Primeiro que o seu organismo já fez uma resposta imunológica da gripe do ano anterior. Então, obrigado pelo apito aí, né? Então, o nosso organismo, ele, frente a alguma doença que você já teve, recebeu a cura, foi curado, o seu organismo tem uma resposta imunológica contra isso, tá? Então, você não pega sempre o mesmo vírus aí. Acontece de você ter aí contato e vir a ter, por exemplo, sintomas leves. Pode ser que você tenha uma resposta imunológica aí no seu organismo, ok? Alguma pergunta até aí, galera? Não? Tranquilo? Ali, uma idosa sendo vacinada, né? A gente vai falar agora da leptospirose. Na página 26. A leptospirose é bem complicado, né? Um tipo de doença que dá para a gente evitar, porque as pessoas não precisam ter contato aí com esses tipos de vírus, bactérias e tudo. A leptospirose aí, ó, em 2016, foram registrados mais de 3.000 casos de leptospirose no Brasil, sendo a maior parte deles nas regiões sul e sudeste. Apesar de ter havido uma redução do número de casos nos últimos anos, a doença continua deixando os órgãos de saúde pública em alerta, principalmente devido ao seu modo de transmissão. De modo geral, as ocorrências estão relacionadas ao contato com água de enchentes. Por isso que está ali o maior surto na região sul e sudeste, pelos grandes volumes de chuva, né, e a falta de drenagem, então as populações aí ficam suscetíveis ao contato com essa água contaminada. A contaminação da água, comum em locais onde as condições de saneamento básico são precárias, né, ocorre pela dispersão de urinas de roedores, no caso aí, que atuam como hospedeiros da bactéria. Então, não há vacinas disponíveis contra a leptospirose, último parágrafo, que podem variar de acordo com o estágio da doença, o contato com a água de enchentes, né? Além de investir aí na rede de esgoto de tratamento de água, o que deve ocorrer por parte do governo. Então, quando está em época de enchente, aí a gente precisa evitar, sim, contato com essas águas de enchente, por causa dessa bactéria aí, né, que é feita aí a transmissão pela urina de rato, né, que são eles os hospedeiros. Aí é uma doença que pode acometer a morte, sim, o indivíduo, se não tratado, né, previamente. Depois nós temos a esquistossomose, doença aí, né, muito comum. A gente acha que não é comum, mas é comum, sim. É uma outra doença transmitida pela água contaminada, né? Comum em locais aí onde não há tratamento adequado da rede de esgoto. Novamente, aí dependendo das ações governamentais, porque quem trata da parte de saúde, de saneamento básico, é obrigação do município, estado, federal, quem tiver ali, o órgão competente, tá? É uma doença aí que se instala nos vasos sanguíneos, né, através de um verme chamado esquistossomo, e ele pode causar um estrago gigante no nosso organismo aí, podendo sim levar à morte, tá? Porque eles vão se instalar ali no intestino, fígado, causando dores na barriga, daquele inchaço feio, diarreia e aumento do tamanho de alguns órgãos, como o fígado e o baço, né? E da própria barriga, que é aquele chamado feio que nós temos ali, né? Barriga d'água. O abdômen fica extremamente estendido pela quantidade aí e pela ação do verme no organismo. E aí a gente tem o ciclozinho aí que é representado. Então, água contaminada. Se vocês entrarem na internet,
e verem a respeito de saneamento básico, vocês vão ver que vai ser falado bastante a respeito da região sul, região norte. Ali a gente tem é um dos estados com menor número de rede de esgoto do Brasil. Tá? Campo Grande não tem muito também não, viu, galerinha? Dá uma pesquisada aí que vocês conseguem achar alguns dados. E aí a gente vai começar a fazer as questões ali na página 27. Alguma pergunta até aqui? Número 1 aí, considerando o modo de transmissão da gripe H1N1 e da leptospirose, pode-se dizer que a gripe é transmitida pelo ar e a leptospirose pela água, né? Letra D aí. Eita, que pergunta comprida é essa, né? Mas é todo explicando um caso aqui, tá? Em setembro de 2017, Rodolfo, de 47 anos, agricultor que vive no interior de Minas Gerais, chegou muito mal ao pronto-socorro de sua cidade. Na triagem, o paciente contou que sentia calafrios, náuseas, dores musculares e dor de cabeça, sintomas comuns a diversas doenças. Informou ainda que 3 dias antes havia feito uma caminhada em uma área florestal. O enfermeiro identificou que o paciente estava com febre alta e que havia sinais de picada de inseto. A médica de plantão perguntou se ele havia sido vacinado contra a febre amarela. E, ao constatar que não, pediu que fosse realizada uma coleta de sangue. O resultado do exame confirmou que Rodolfo estava contaminado com o vírus da febre amarela. Sabendo que a cidade onde ele mora é um local de risco para a doença, a médica notificou os órgãos de saúde quanto ao novo caso. Todas essas doenças que nós falamos aqui, H1N1, esquistossomose, dengue, febre amarela, precisa ser notificado, tá? O órgão de saúde notificam aí, né, os órgãos competentes. Considerando o texto anterior, pode-se afirmar que a médica suspeitou que o paciente tivesse febre amarela porque ele não havia sido vacinado contra a febre amarela, fez uma caminhada em área de floresta, né, e tinha marcas de picada de inseto aí pelo corpo. E a letra B, ele pergunta, qual teria sido a forma mais provável de Rodolfo contrair a doença? E é para explicar aí. Provavelmente ele contraiu a doença aí pela picada de mosquito, né? Que tem aí, que já estava contaminado com o vírus da febre amarela. Uma vez que ele tivesse sido caminhando, né? Havia caminhado próximo a uma área de floresta e também levando em consideração que ali no texto fala que a cidade dele fica em uma região de risco para a doença. Então, existem algumas regiões do Brasil que as cidades são, sim, focos, né, da doença, dependendo para a região que você vai viajar, igual eu já falei para vocês em relação ao conteúdo da vacinação, alguns turistas que vêm aqui para o Brasil, que vão, por exemplo, para a região norte, para turistar por lá, eles precisam tomar, sim, a vacina da febre amarela, mas não é recomendado tomar, por exemplo, a vacina hoje e viajar amanhã. É recomendado tomar pelo menos de 15 a 20 dias antes de acontecer a viagem. Por quê? Para que dê tempo para o seu sistema imunológico, né, fabricar aí os anticorpos para que tenha uma resposta imunológica frente à ação do vírus. Então, se ele está vacinado, o organismo já tem a resposta imunológica, ele foi lá, teve contato com o mosquito, tranquilo, não vai ter aí nenhum prejuízo para o seu organismo. Até aqui, galerinha, paramos aí na página 27. Semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos aí, né, concluindo o capítulo. E eu quero que vocês aí se esforcem bastante. Quem sabe essa semana aí tem uma surpresinha para vocês, né? Vamos estar orando aí para Deus. Vamos orar por chuva também, né, galera? Eu desejo para vocês uma restinho de semana aí abençoado. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente está junto, galera. Beijão para vocês. Deixa eu ver, tem perguntinha aqui. Antônio, quais dessas doenças que nos foram apresentadas podem ser prevenidas por vacina? Só H1N1 e a febre amarela. As outras não são aí, nenhuma delas. A esquistossomose, nem a leptospirose por vacina. Beleza? Que bênção, Daniel. Chuva. Vamos orar para que essa chuva se espalhe aí para toda a região.
Um forte abraço para vocês e até semana que vem.